Boa noite. Boa noite a todos os amigos internéticos. Fala aqui Rafael Baltresca, exatamente às 20 horas em ponto, como sempre, pontualmente, para a gente falar sobre vários assuntos. E hoje esse hangout é sobre hipnose, novamente a parte 2, as perguntas e respostas sobre esse tema tão fascinante, essa coisa que intriga, que encanta, que ilude, que dá asas às imaginações das pessoas. Então hoje eu vou fazer o seguinte, como no nosso último hangout eu não consegui responder todas as perguntas, eu vou continuar hoje, tá bom? Eu fiquei muito feliz, eu não imaginava a repercussão que ia ter quando eu fiz o primeiro, quando eu lancei as pré-inscrições para o curso, eu fiquei bobo, de queixo caído, foram quase 300 inscrições, 300 e-mails que eu tenho de pessoas que se interessam pelo curso. Recebi mais de 100 e-mails com perguntas e respostas. Então, hoje o objetivo é justamente esse. Hoje o objetivo é continuar com as perguntas, respondendo aqui. Eu tenho vários canais que vocês podem interagir comigo. Um canal é esse, aqui no Hangout. Aqui do ladinho tem perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode fazê-las aqui do lado. Outro canal é a página que eu passei para vocês. E o outro canal é o Facebook. Então, continuem enviando as perguntas. Eu listei algumas perguntas aqui que eu não consegui responder a semana passada. Então, hoje eu começo, tá bom? Então, às 22, eu vou responder aqui as perguntas do Elias Santos, do Brandon Augusto, do Rodrigo Ribas, do Alberto Carneiro, da Júlia Nélia, do Cid, do Edelmo, do Felipe, do Ricardo, do Carlos Anchieta, Isadora, Lucas Antônio, Lucas Neves, Levorato, Erivelton, outra do Lucas e, se der, outras mais. Então vamos lá, vamos começar. O Elias pergunta assim, uma pergunta que nunca ouvi nenhum hipnólogo responder. Então o Elias já começou aí com como lidar e hipnotizar pessoas muito analíticas. Exemplo, aquela pessoa que a pseudo-hipnose não faz sentido, né? Você faz os dedos magnéticos ou qualquer outra pseudo, ela olha para a tua cara e diz que é algo fisiológico, não faz sentido, não é hipnose. Ela saca que é uma pseudo, o que fazer quando isso acontece e como proceder para poder hipnotizá-la. Vamos lá, tem dois tipos de pessoas superanalíticas. Tem a pessoa superanalítica que quer ser hipnotizada e a pessoa superanalítica que não quer. No primeiro caso, a pessoa ela é muito analítica, ela está lá, qualquer coisa que você faz ela questiona. A melhor forma é, primeiro, um bom pre-talk. É no pre-talk que você quebra as objeções dela, tá? Então, uma pessoa que, para fazer hipnose, você tem que estudar bastante a parte teórica também. No seu pre-talk que vem antes, você explica e você quebra objeções, tá? Quanto mais objeções você quebra, mais você abaixa o nível crítico dessa pessoa e mais aberta ela está às suas sugestões. Então, por exemplo, isso aí é psicológico, isso aí não funciona. Aí quando me falam isso, eu falo, você conhece um estudo que fizeram com uma pessoa, colocaram ela numa bacia de gelo a 2 graus Celsius, muito gelado, muito gelado. Induziram ela a um transe hipnótico, disseram para ela que essa bacia ia estar morninha, com uma água gostosinha, colocaram essa pessoa para saber se ela sentia frio ou não. Aí, uma vez a pessoa já retrucou, mas ela pode estar sentindo frio e ela está dizendo que não. Quer dizer, era uma pessoa super analítica já. O que ele não sabia, eu falei depois, é que essa pessoa tinha eletrodos no corpo inteiro. No corpo inteiro. Então, qualquer tipo de alteração na pressão sanguínea, aumento das batidas cardíacas, sudorese, tremor, qualquer resposta do corpo, tinham máquinas analisando. Essa pessoa entrou na banheira, pensando que estava quente, cheio de gelo, lotada de gelo,
disse, não, tá morna, tá gostosa e tudo mais. E não foi notada uma alteração, nem na pressão, nem na respiração, batimento cardíaco, simplesmente nada. Quando você explica isso, quando você conta isso, a pessoa que é muito crítica, ela já começa a se perguntar, peraí, isso é simplesmente psicológico? Como uma pessoa não sente o frio? E mais, eu tenho um vídeo, se vocês quiserem, é só procurar na internet, desse caso. Esse é um caso, não sei se foi a BBC ou a CNN, que fez um documentário com hipnose, colocou essa pessoa sob hipnose para fazer testes, para descobrir até que ponto é atuação e até que ponto é ciência, verdade. Então você explicando sobre hipnose, você falando o que é, você dando exemplos, você já pega a pessoa que é hipercrítica, você já abaixa o nível dela de o nível crítico e ela começa a se abrir mais para você. 2. Às vezes a pessoa é hipercrítica e uma hipnose clássica não funciona. Tá? Às vezes a pessoa está alerta, ela está atenta e não vai com a clássica. O hipnólogo ele tem que ter o tato para entender quando ele tem que migrar de uma coisa muito brusca para algo mais sutil, um relaxamento progressivo. Você tira a palavra hipnose do seu speech, você fala, vamos fazer uma indução de relaxamento, um teste de relaxamento, de harmonização, de respiração. Tá? O legal é você conversar com a pessoa, entender quais são os mapas dessa pessoa, né? Se ela fala, olha, eu não acredito em hipnose, eu acredito em visualização. Então tá bom, vamos usar uma visualização, esquece hipnose por hoje. Ela fala, não acredito muito em visualização, nem em hipnose, eu acredito realmente no poder que a gente tem do pensamento. Aí você diz, então tá bom, vamos usar o seu poder do pensamento, de imaginação, de criatividade. Então, independente se a pessoa é super crítica, super analítica ou menos, quando você conversa um pouco com ela, você já entende o mapa mental, né? Esse nome tão usado, né? Qual que é o modelo mental dela, e aí você surfa nas ondas dela, tá bom? Elias, no outro caso, quando a pessoa é hipercrítica, fala, eu não acredito em hipnose, eu acho que isso aí é tudo uma armação, e blá, 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 eu falo, você quer ser hipnotizada? Duvido você hipnotizar. Esse cara já era, esquece. Sabe o que eu faço quando a pessoa é assim? Nada. Nada. Eu falo, então tá bom, continue com suas crenças e tchau. Mas é interessante, eu faço isso desde, comecei a estudar em 2007. Eu já fiz centenas de apresentações. Eu nunca tive uma pessoa que ao final da palestra falasse, é tudo combinado, é tudo mentira. Nunca. Porque, não sei se é a forma que eu conduzo, eu vou explicando as etapas, eu mostro o que está acontecendo, eu uso pessoas do público, não vem comigo. É tanta gente no palco, 15 pessoas, 20 pessoas no palco, que até os mais críticos, eles saem de lá coçando a cabeça. Não é possível que eu contratei tanta gente. Eu nunca fiz e nunca vou fazer isso. Tá bom, Elias? Então é isso, para pessoas hipercríticas. Respondido. O Brandon pergunta assim para mim. Boa noite, quais são seus testes de susceptibilidade preferidos na hipnose de palco? Para quem não sabe, são testes que você faz para chamar algumas pessoas para o palco. Porque quando é clínica, quando você está falando de hipnose clínica, você não precisa selecionar ninguém. Você tem uma pessoa com você, às vezes duas. Uma pessoa só, você usa todos os seus as suas questões, os seus testes de relaxamento progressivo, você usa uma visualização positiva. Mas quando você está no palco, você não tem tempo para isso. Você não tem, às vezes, na clínica, você tem 30 minutos, 1 hora. E nesse tempo você pode fazer a indução mais demorada possível, que tudo tranquilo. Na sessão seguinte você continua e continua. Num palco não acontece isso. Então eu já fiz, para vocês verem a doideira. Quando eu tinha dupla com o Márcio ainda, a gente foi fazer um show em Curitiba e deram pra gente 15 minutos. Só 15, de 12 a 15 minutos. Então imaginem vocês, em 15 minutos, fazer pre-talk, fazer teste de susceptibilidade, fazer, sei lá, seleção, fazer a indução e os skits ainda. Então isso a gente, quando disse sim, a gente sabia que a gente estava fazendo uma maluquice.
Mas deu certo, foi super legal e tem até uns vídeos por aí. Então, o que eu mais gosto, o teste de susceptibilidade, meu preferido ainda é o Mãos Grudadas. Esse para mim ele é muito legal. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. Eu gosto muito esse daqui das Mãos Grudadas, porque ele já faz uma grande separação das pessoas que estão altamente susceptíveis das pessoas que não estão. Entendam o verbo que eu estou usando aí. Estão e não são. É diferente. Porque a pessoa que ela é sempre. Às vezes você está suscetível hoje. Tem pouca gente, tem amigos, pessoas que você confia. Às vezes você não está. Então não significa que a pessoa não veio para o palco hoje, que ela não pode ser hipnotizada. Isso eu friso bem. Às vezes você não é hoje, mas amanhã sim. Então é simplesmente como você abriu ou fechou aí seus níveis críticos, tá? Então, preferidos para mim, esse aqui, né, mão grudada, eu gosto bastante. Eu gosto bastante também, braço sobe, braço desce. Esse é um dos mais legais que tem. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu faço braço sobe, braço desce, porque você sente fácil quem está chegando no nível bom e você dá o toque e tomba, entre aspas, a pessoa rapidamente. Tá bom, Brandon? Mais uma. Rodrigo Ribas pergunta. Vocês podiam falar de onde vocês são, né? Ia ser mais legal. Escrevam aí para mim no Facebook, de onde vocês são. Vocês estão em qualquer lugar, e-mail? Manda para mim aí. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Estado, cidade? Manda aí para mim, eu quero saber com quem que eu tô falando, né? Porque é estranho, hoje eu tô em casa. Eu resolvi fazer aqui em casa, não fiquei lá no escritório. Então vocês estão vendo aqui que é o clima meio quarto. Daqui a pouco o cachorro começa a latir. A gente não sabe, né? Do outro lado do mundo, quem é que tá vendo, me vendo? Quem é que tá aí? Oi. Vamos lá. O Rodrigo Ribas, ele é mágico, como eu sou. Ele falou assim, olha, minha roda de amigos gosta das minhas mágicas com baralho, porém, quando eu falo em hipnose, todos querem ver, todos querem participar, mas ninguém aceita fechar os olhos. Cara, nem fechar os olhos. Seguir as instruções e rola aquela batalha mental. Duvido você hipnotizar. Rodrigo, o teu pre-talk tá mal, cara, tá ruim. Porque quando você tem um bom pre-talk, você deixa claro algumas coisas já. Que hipnose não é macumba, não é feitiçaria, hipnose não é espiritismo, hipnose não é religião, hipnose não é isso, não é aquilo. Deixa claro isso para eles. Segundo, você deixa muito claro que quem não quer ser hipnotizado, não vai ser. E se eles dizem duvido, é o primeiro passo, o primeiro bloqueio dele já está feito. Então, se uma pessoa fala duvido, duvido, beleza, pessoal. Continue duvidando que não vai acontecer. E uma coisa legal é você falar: a hipnose é um poder seu e não meu. Eu só vou te conduzir. Quem vai entrar em hipnose é você. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se por qualquer motivo você não for hipnotizado, é porque você colocou um bloqueio, você não deixou se abrir à experiência. Você tem um pre-talk interessante, eles acabam deixando e acaba acontecendo. Só que não fica em cima não, viu, Rodrigo? Vai falar duvido, fala, então tá, cara, esquece. Realmente, hipnose é bobeira, entendeu? Isso eu tinha muito quando eu comecei a fazer hipnose. Eu queria, porque queria hipnotizar todo mundo. Depois vem aquela regra do que é raro, né? Do que é escasso. Quando você está sempre querendo fazer, ninguém dá bola. Só que quando você para e fala, não, de vez em quando só, não, hoje não. Aí, não, faz comigo aí, por favor. Cara, não, hoje não. A próxima vez eu faço. Interessante isso. Fala, não, a próxima vez eu faço. Quando eu sentir que você está pronto, eu faço. Mas como? Da próxima vez. Aí você vai dando, vai esticando, 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 até que acontece. Tá bom? É bom você saber algumas pseudo-hipnoses também, para aos pouquinhos as pessoas irem acreditando que você pode hipnotizá-las. Certo? O Alberto Carneiro, que é um amigo meu, ele é palestrante, ele escreveu assim para mim. Vamos ler a pergunta dele.
A hipnose pode apoiar o processo de recuperação para dependentes químicos? Há algum estudo científico que fale a respeito? Sim, Alberto, muitos estudos. Aí a gente vai entrar no campo da hipnoterapia, tá? Então você busque mais sobre hipnoterapia, que eles vão te falar um pouquinho. Porque sempre que houver uma atividade psicológica em qualquer tipo de trauma ou qualquer tipo de fobia, qualquer tipo, a hipnose pode ajudar, tá? Imagine que uma pessoa está num processo químico de desintoxicação. Mesmo sendo químico, ela ainda tem os amigos, ela ainda tem a percepção social, ela tem a parte psicológica muito forte ainda. Talvez ela se veja ainda como um dependente químico. A hipnose vai atuar nesse caso, nesse sentido, fazer com que a pessoa acredite numa outra realidade, uma realidade saudável, uma realidade de vida, uma realidade de mudança, tá? Então a hipnose pode apoiar, sim. Legal a palavra que você colocou, apoiar o processo de recuperação. Apoiar. Aí ele fala assim, que cursos são necessários para se tornar um especialista em hipnose? Que coisa, né? Boa pergunta essa. Existem muitos cursos livres, cursos abertos. Às vezes vem um hipnoterapeuta de fora do país para cá dar um curso. Você tem muitos cursos de hipnoterapia. Você vai ter o meu curso em breve de hipnose. Eu vou abordar a parte inicial da hipnose, falando de transe, falando de algumas induções, falando de desmitificando a hipnose, indo para a prática. Então tem esse meu curso também. Infelizmente não tem uma faculdade ainda, ou pelo menos eu desconheço, que tenha a hipnose não só como algumas aulas, mas como um processo completo, do zero até o fim. É engraçado que quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz engenharia, me formei, e aí em 2011 eu comecei a faculdade de psicologia. E no primeiro dia de aula da matéria Psicanálise 1, a professora falou assim, hoje a gente vai falar de hipnose. E aí eu fiquei super empolgado, né? Caramba, que legal. Em 2011 eu já estudava hipnose há 4 anos, mais ou menos. Quando ela falou, vamos falar sobre hipnose, é hoje. Ela fala, bom, para começar, hipnose é uma coisa que não funciona. Esse é um dos motivos que Freud abandonou a hipnose. Então, eu quero que vocês tirem da cabeça que isso não serve para nada. Aí eu falei, como assim? Aí eu levantei a mão e falei, professora, desculpa, eu não sei se eu entendi. Hipnose não funciona. Não funciona e Freud abandonou. Aí eu não sei se eu devia ter falado isso, não sei se ela interpretou mal, mas eu falei, professora, no caso, Freud, ele até diz em um dos seus livros que ele abandonou a hipnose porque ele não sabia fazer uma boa indução. Na verdade, Freud era um mau indutor do transe hipnótico. E quem sabia de verdade era o professor dele, Breuer, né? Então não é que não funciona a hipnose, é que o Freud desistiu, não sabia fazer, fazia mal feito. Ela me olhou, cara, fuzilando. Sabe aqueles lasers que a gente vê aí nas fotos? Ela jogou laser em mim e falou... Ela disse assim, se você veio para cá aprender hipnose, não vai aprender. Eu falei, não vim aqui para aprender hipnose, só estou colocando meu ponto, o que eu li, né? Mas se eu estiver errado, eu reconheço. Só sei que ficou uma situação meio chata, ela seguiu a aula, terminou, foi embora. Eu falei, o que eu fui fazer? Primeiro dia de aula, a professora já não vai com a minha cara. Aí na aula seguinte, que foi depois de uma semana, ela falou, bom pessoal, vamos falar um pouco agora, vamos continuar, né, a nossa história da psicanálise, e nosso amigo lembrou bem, né, que o Freud não era um grande estudioso da hipnose. Ela mudou. Não sei se ela foi ler, né, mas, claro, infelizmente ainda a hipnose é um tabu, até para os professores de psicologia, e não tem cadeiras nas faculdades que ensinem hipnose completa, né, do começo ao fim. Então eu mando um beijo para essa professora, não sei se ela ainda
É minha amiga? Não sei. Mas se ela estiver por aí, fica a dica, hipnose funciona. Aí o Alberto pergunta assim também. Então, Alberto, quais cursos necessários? Cara, é necessário bundinha na cadeira, ler, 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 YouTube, 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 ler, ver, 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 cursos rápidos. Eu fiz um curso de hipnose muito legal na PUC, curso de hipnose clínica aqui em São Paulo. Não sei se eles têm ainda esse curso, foi muito bacana. Cada módulo era com um professor diferente, a gente viu a parte estrutural, cérebro, mente, foi muito legal. Conheci um dos caras mais brilhantes nesse assunto. Muito legal. Professor Paulo, muito legal. Aí o Alberto pergunta assim, olha, também sou palestrante e gostaria de saber se posso utilizar algum recurso da hipnose para aprimorar ainda mais o meu trabalho. Não tenha dúvidas, Alberto. Toda a parte de concentração, do palestrante, toda a parte de foco, toda a parte de estruturação de um pensamento, de como você passa uma mensagem, tudo isso tem a ver com hipnose. Porque a hipnose é comunicação. Hipnose é comunicar-se. Toda vez que você se comunica com alguém, está tendo algum processo de influência. Tá? Então você, como palestrante, não tenha dúvidas que o estudo da hipnose pode te ajudar muito. Ou para fazer uma demonstração no palco, ou simplesmente para usar suas técnicas durante sua palestra. Ou para usar suas técnicas durante uma venda, por exemplo. Né? Numa venda, quando você vende seu trabalho, é um tipo de influência também. Quando você está vendendo, falando sobre, é um tipo de influência. Entendendo os mecanismos do cérebro, entendendo por que nós somos influenciados, por que o nosso nível crítico abaixa, você usa isso. Então não importa se você é professor, palestrante, bombeiro, médico, analista de sistemas, vendedor, se você entende. Um parênteses, tá? Eu sempre fui a favor de estudar coisas diferentes da nossa área, sempre. Porque eu acho que a criatividade de fazer algo legal no nosso métier depende das percepções externas. Eu até escrevi um texto, eu falei alguma coisa sobre isso no Hangouts. Então, estude coisas diferentes, inclusive hipnose, que conhecer a mente, cara, não tem preço. Cada linha que eu leio, cada assunto que eu conheço desse nicho aí, eu fico cada vez mais apaixonado. Só tem um problema, hein? É viciante. É viciante. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no site. Vamos ver, vamos ver. Ixi, olha só, um monte de gente está aqui. O Vitor de Joinville. Vamos lá, então. Estou com 15 espectadores aqui comigo. Tem gente mais aqui vendo o Facebook e a luz acabou de cair. Tomara que não tenha queimado. Não queimou. Deixa eu colocar meu abajurzinho improvisado aqui. E como eu falei para vocês, hoje eu estou em casa, não estou no escritório, então eu dei uma improvisada num estúdio aqui para mim. Vamos lá? Júlia. A Júlia fala assim: oi, Rafael, tudo bem? Eu vou prestar vestibular para psicologia esse ano. Boa sorte, Júlia. E gostaria muito de trabalhar com hipnose. O que você me aconselha? Você trabalha exclusivamente com hipnose de palco ou faz pesquisas sobre isso? Dá palestra de neurociência? O que você me aconselha? Por favor, queria trabalhar com hipnose de palco, mas como exemplo, sabe? Eu quero saber como funciona a mente, tudo isso, das palestras, tchau! Júlia, tá perdida, Júlia. Júlia, mergulhe, Júlia, mergulhe. Tudo que você puder aprender, vá aprendendo. Aos poucos, você vai sacando se o seu negócio vai ser mais apresentações, mais clínica, mais pesquisas, tá bom? Mergulhe. Ó, já vou te dar uma dica. Acabou de sair aqui pela National Geographic. Acabei de comprar essa revista. Olha como ela tá linda, 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 linda. Cérebro, guia do usuário, 100 coisas que você não sabia. Dei uma folhada já. Não está muito profundo em cada tema, mas tem coisas bastante interessantes, umas dicas bem legais. E para você que gosta de hipnose, fica a dica: Cérebro, National Geographic, tá aqui, tá bom?
Então, compre a revistinha, divirta-se e a gente continua. Vamos lá. Cid fala assim: gostaria de saber se todas as pessoas hipnotizadas podem alcançar o estado de ver alucinação, ver gente pelada, ver ídolos, ver objetos que estão no local. Deixa eu ver se tem um livro aqui, Cid. Eu acho que não. Deixa eu ver se está por aqui. Eu tinha um livro bem legal que você ia gostar. Mas depois que eu achar, eu te mostro. Então ele pergunta se todas as pessoas podem alcançar o estado de ver alucinação. Cid, eu vou ser bem sincero com você. Bem sincero. Nós acreditamos que sim. Nós, hipnólogos, hipnotistas, hipnotizadores, acreditamos que sim. Na prática, é impossível saber, porque se uma pessoa já não alcança esse estado, só saberíamos se colocássemos essa pessoa numa cadeira e ficássemos com ela aí horas e horas e horas e horas, tá? Teoricamente, sim, todos somos capazes de chegar num altíssimo nível de hipnose, mas teoricamente. Tá bom? O Edelmo é meu amigo, é mágico, e ele me mandou uma mensagem assim: Rafa, venho acompanhado quase tudo que posso em relação à hipnose e tenho ficado bastante satisfeito. Pois vários conceitos seus vêm ao encontro com os meus, como a ética. Eu acredito muito nessa parte ética. O hipnólogo, o hipnotista, ele tem que ser ético, sabe? Saber usar bem esses artifícios, as ferramentas. E aí ele fala que ontem viu a entrevista, que legal. Então, para você que não sabe, eu dei uma entrevista para o programa de rádio Radiofobia, do meu amigo Léo Lopes. Eu coloquei nas minhas redes do Facebook, mas é só você procurar aí no Google Radiofobia. E ontem, dia 27 de maio de 2015, saiu a minha entrevista sobre hipnose. A gente ficou quase 2 horas falando sobre hipnose, foi muito engraçado, muito divertido. E assista que você vai gostar. Aí o Edelmo pergunta assim: vamos lá. Baseado em informações em cursos que já fiz, é certo dizer que a hipnose pode auxiliar no tratamento de estresse, serve como ferramenta numa sessão de relaxamento. Aí ele pergunta: isso ocorre com o hipnotista acompanhando ou a auto-hipnose seria mais adequado? O Delmo quer saber se para mexer com estresse, com relaxamento, é bom que tenha a condução de um outro hipnólogo ou a pessoa pode fazer uma auto-hipnose. Edelmo, os dois, tá? Caso a pessoa não tenha estudos de hipnose, aí ela vai precisar de um hipnólogo, um hipnotista, guiando ela nesses caminhos, tá bom? Caso, como você, por exemplo, já estuda, pode fazer uma auto-hipnose, uma visualização direcionada, uma visualização positiva, né? Você fecha seus olhinhos e vai se imaginando num caminho e todas as técnicas que você deve ter aprendido aí nesses cursos de auto-hipnose, tá bom? Voltando para o show, o Felipe escreve assim para mim, olha: fale um pouco como você faz para preparar o roteiro de um show, organização, sugestões. Então, Felipe, anote que eu vou te dar uma dica de ouro. Se quando eu estivesse começando a fazer hipnose, eu tivesse aprendido isso, minha vida seria outra. Então, anote aí. Qual que é a organização de um show de hipnose? Número 1, pre-talk. Você fala antes. É onde você abaixa a ansiedade, onde você desmitifica a hipnose. Veja a diferença, hein? Desmitificar, você tira o mito da hipnose. Desmistificar é você desmentir. É isso? Então, você vai tirar os mitos, você fala sobre o que as pessoas vão sentir e tudo mais. Então, primeiro passo, pre-talk. Segundo passo, você faz como é que chama? Os convincers, tá? São os convencedores. Que são os 2 dedos
imantados, as mãos imantadas, o limão que a pessoa chupa, etc. Então, primeiro, pre-talk. Segundo, convincer, tá bom? Terceiro, você pode fazer um teste de susceptibilidade, que é a mão grudada. A mão grudada é o braço para cima e braço para baixo. Aí você já seleciona as pessoas. Que vem agora o quarto, que é a seleção. Então, dessas pessoas, você vai selecionar as que entraram mais, as que responderam mais. Esse é o número 4. Número 5 é a indução. Então, você vai pegar essas pessoas e você vai induzi-las ao transe hipnótico, tá? Uma a uma, ou grupal, usando a técnica que você quiser, tá? Que você vai fazer, sei lá, qualquer coisa. Fixação do olhar, desequilíbrio, overload do sistema nervoso, sobrecarga do sistema nervoso, confusão mental, o que você quiser. Então, você faz a indução. Depois da indução, tá notando aí? Você vai fazer o aprofundamento, a reindução. Então você reinduz ou você utiliza uma técnica de aprofundar a hipnose, que pode ser a escada, pode ser contagem regressiva, pode ser abre e fecha o olho. E você já fez a primeira parte do seu show. Segunda parte, os skits. Então você vai começar de skits mais simples, coisas mais fáceis, que você não precisa estar num transe profundo para fazer, tá? Por exemplo, grudar o olho, grudar na cadeira, ficar com o braço rígido, catalepsia, até você chegar num nível hiper profundo, onde você faz visualização, você faz alucinação positiva, alucinação negativa e coisas do tipo, tá bom? Então esses são os passos. Anote aí, espero que você tenha gostado. Então, primeiro, pre-talk. Segundo, esqueci. Esse aí que eu te falei, tá bom? Vamos lá. Ricardo Elias. Gostando aqui, o pessoal mandando no... Obrigado. Quem mais escreveu aqui? Ricardo fala assim: minha dúvida é como consigo controlar a minha própria mente para enfrentar o público em qualquer situação de apresentação, na universidade, no cotidiano. Há métodos para ter mais confiança, ou quem sabe através da hipnose? Ricardo Elias está perguntando para mim, as entrelinhas, né, como que ele se auto-hipnotiza para ser mais confiante. Ricardo, existem muitos métodos, tá? Um que eu gosto bastante, e que eu sempre falo, é o da visualização positiva. Então deixa eu te explicar o que é visualização positiva. Positivo, porque aparece. Se fosse negativo, é porque some. Então entenda isso. Positivo e negativo não é porque é bom ou porque é ruim. É porque ou aparece ou porque some. Tá? Então quando você fecha seus olhos antes de uma apresentação, ou quando você acorda, quando você vai tirar uma cochiladinha no meio da tarde, quando você vai dormir, sempre nesses momentos, se está sozinho, está tranquilo, fecha os olhos. Fechou os olhos? Imagine-se fazendo, estando, sendo da forma que você quer. Então você vai fechar seus olhos e vai se imaginar uma pessoa confiante, uma pessoa que entra no palco, uma pessoa que fala com as pessoas, que eles respeitam você, que você respeita eles. Você cria você atua, você cria um filminho na sua mente, tá? Você está criando esse filme. Fazendo isso dezenas e dezenas e dezenas de vezes, você vai se convencendo que você pode ser assim. Ponto 1. Ponto 2. Desculpe. No primeiro dia que você sentir uma mudança, aí você vai para a prática, né? Você vai fazer, vai se apresentar. Nesse momento, você sentir um pouquinho melhor, isso vai virar uma bola de neve, que vai te novamente alimentar esse sentimento de eu consigo. E continua fazendo a visualização. Você continua se apresentando. E olha que interessante. Você vai aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aumentando essa bola de confiança. Eu quero falar alguma coisa para os internautas que estão me acompanhando agora. O seguinte. Pensa numa coisa. Quantas vezes você já ouviu falar assim? Mude igual esse rapaz que perguntou agora, né? O Ricardo.
Mude seus pensamentos, né? Pense que você é uma pessoa confiante, etc. Mas como que você consegue mudar seus pensamentos se os seus próprios pensamentos é quem mudam os seus pensamentos? Eu vou falar de novo. Como que eu faço para mudar meus pensamentos se quem faz essa mudança é meu próprio pensamento? Seria mais ou menos chegar para um cachorro e falar assim: cachorro, deixe de ser cachorro, comece a ser gato. Ele só foi cachorro a vida inteira. Ele não sabe o que é ser gato. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo para alguém, mude seus pensamentos, pode ser muito banal. Como é que eu mudo o pensamento? Como é que eu acredito, como o Ricardo acabou de me perguntar, como que eu consigo controlar a mente para enfrentar um público, por exemplo? Você vai se forçar a fazer algo que nem você acredita. Por exemplo, se você nem acredita que é confiante, você vai pensar, não, hoje eu consigo, hoje eu posso, eu vou, e force-se, jogue-se. Porque nesse momento da ação, o seu cérebro aprende e você retorna para ele uma informação dizendo você é confiante. E você, sabendo que é um pouquinho mais confiante, na próxima atuação, você fica mais e mais e mais e mais. Entendeu? Então, force-se a fazer o que nem você acredita. Se o seu problema, que é o tal do enfrentar o medo, né? Com cautela, isso é muito legal. Pô, eu tenho um medo danado de falar em público. Sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou falar com medo e tudo. E vou começar falando, pessoal, eu tô com medo lascado de estar aqui, mas eu tô falando. E você fala. Nesse momento, você venceu uma pequena barreira psicológica que te dá um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de confiança e assim vai embora. Tá bom? Espero que tenha sido legal essa resposta. Então, force-se a fazer o que nem você acredita. Porque, amigo, ninguém nasceu mais ou menos confiante. Ninguém nasceu com mais ou menos força de vontade. Ninguém. A gente acreditou. Eu acreditei que eu era uma pessoa tímida. Eu acreditei que eu era uma pessoa que não podia falar com as outras. Eu acreditei que tinha que ficar calado ao invés de falar, que podia falar besteira. Quando eu falo que eu acreditei mesmo. Eu, quando eu tinha 16, 17 anos, era super mega tímido. Primeira vez que eu fui dar uma aula na minha vida, tinha 20 pessoas na sala. Eu não conseguia entrar. Eu estava suando frio, estava tremendo inteiro. Eu não conseguia entrar. Eu fui empurrado por uma amiga minha, praticamente. Eu fui e fiz. E saí um pouquinho mais confiante de mim mesmo, que me fez fazer a segunda, e a terceira, e a quarta. Hoje já dei aulas e palestras para mais de 8.000 pessoas na mesma palestra. E tranquilo. E fui sair sem mudanças físicas, sem tremores, sem nada. Tudo é prática, tudo é aprendizado. Ninguém é, ninguém não é. Nós estamos. E se nós estamos, a gente pode estar diferente. Tá bom? Eu vou chamar essa moça de senhora N, que me fez uma pergunta, que não quis ser identificada. Mas vamos lá. Ela falou assim: é possível apagar lembranças por meio da hipnose? Eu estou há algum tempo tentando conviver e administrar lembranças que já foram boas em outro momento, mas que atualmente me fazem muito mal. Eu sei que depende de mim, mas não estou conseguindo. Seria possível apagar lembranças ou bloquear em determinadas coisas? Obrigada e desculpe usar seu tempo. Bom, eu não sei como apagar uma lembrança para sempre. Com algumas técnicas de hipnose, você até poderia sugerir isso como um pós-hipnótico, né? Quando você abrir seus olhos, você não se lembra mais disso. Mas seria completamente antiético e seria completamente errado fazer uma pessoa apagar um pensamento. Por vários motivos. Primeiro, porque outras pessoas saberão, só você que apagou. Não adianta muito. Se você conversar com alguém, você se sentiria um pouco lesado
Parece que estão mentindo para você, seria uma coisa bem estranha. Segundo, que eu aprendi o seguinte, aí eu vou falar um pouco da minha crença para você, que independente do nosso passado, bom ou ruim, ele formou um pouco de quem somos hoje. O nosso passado ele é responsável. Então, as pessoas com quem você conviveu, os erros que você teve, as lembranças, os problemas, as alegrias fazem parte, de alguma forma, do seu presente. Você vive um pouco do que você foi. Então, a gente apagar o que está lá atrás seria meio que apagar os aprendizados, né? Isso não é legal para ninguém. Eu acho que melhor do que apagar, é legal você aprender a entender que você estava num outro momento, que você estava com uma outra cabeça, e você aceitar quem você foi. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz no passado. Eu já fiz mal para pessoas que eu nunca faria hoje. Eu já fiz coisas, eu já me comportei de uma forma que eu nunca faria hoje. Só que eu olho para trás e eu sei que eu evoluí. Isso é um ótimo indício que eu evoluí, que eu sou uma pessoa melhor, que eu sou uma pessoa diferente. Então, respondendo a sua pergunta, se algum profissional da hipnose disser que pode apagar essas lembranças, ele está sendo totalmente antiético com você, tá bom? Não faça isso. O mais legal é você procurar um especialista, um hipnoterapeuta, ou algum tipo de outra terapia, ou um psicólogo, para te ajudar a ressignificar o passado. Essa é a palavra, ressignificar, tá bom? Mas se te machuca, eu vou te dar uma dica bem legal. Um exercício bem interessante, eu aprendi em um curso de PNL que eu fiz, que funciona assim. Você fecha seus olhos, tá bom? E você vai imaginar este acontecimento que você quer apagar como se fosse uma foto. Tudo bem? Aí você fecha seus olhos, imagina que essa foto está sendo queimada. E aí o fogo vai subindo, 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 subindo. Quando chegar lá no topo, queimando tudo, você abre seus olhos. Aí você fecha de novo seus olhos. Imagina que está sendo queimada de novo, só que o fogo está indo um pouco mais rápido. Chegou no topo, você abre seus olhos. Aí você fecha de novo e vai queimar mais rápido. Fecha de novo, imagina que está queimando mais rápido. Fecha, fecha, abre, até que uma hora você fecha e o fogo aparece. Muito doido isso. Você fecha, o fogo aparece. Isso ajuda um pouco. É quando você se lembrar desse fato, é como se não ficasse espremendo, não ficasse te pressionando, tá? Isso ajuda um pouquinho. Se você conhece algum profissional da PNL, pergunte para ele sobre essa técnica ou a técnica do vídeo quebrado. Ele vai te explicar melhor e ele faz com você passo a passo. Tá bom? O Carlos Anchieta pergunta assim: adoro mágicas e não consigo apresentar para ninguém. Na hora trava e não consigo me lembrar de nada. Ele fala assim: meu trauma também é com o inglês. Sinto uma enorme fobia. Só entrar na sala de aula já me dá uma fobia. Trava de uma maneira que não consigo aprender nada. Carlos, a gente falou um pouquinho já sobre isso. A visualização positiva. Você se visualizando, sendo, estando de uma forma diferente, tá? Só que tem um outro método que é legal. Um dia eu estava num curso e um amigo meu falou assim: você toma café com açúcar? Eu falei: tomo, é. Ele falou: não, café não é feito para tomar com açúcar, não. Tem que tomar sem açúcar. Aí eu disse para ele: olha, eu sempre quis, viu, porque me falam que o açúcar tira o gosto, quando o café é expresso. Como é que eu faço? Tem uma dica? Ele me ensinou uma dica. É muito legal. Ele falou: olha, você toma quanto de açúcar? Eu falei: um pacotinho de açúcar. Ele falou: coloca hoje 80% desse pacotinho. Aí eu pus: toma. Ok. Tá muito diferente? Eu falei: não. Tá bom. Um pouquinho menos de açúcar não faz tanta falta. Ele falou: na próxima vez, coloca um pouquinho menos só. Da outra vez, um pouquinho menos. E assim por diante. Até um dia que você não vai colocar açúcar nenhuma. E assim eu fui. Dia após dia.
Cada dia era um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Às vezes, quando eu achava muito amargo, eu voltava e ficava uns 2 dias, e aí um pouquinho menos, até que um dia simplesmente eu parei de tomar açúcar, café com açúcar. Hoje eu tomo expresso sem açúcar, e ó, delícia, ele tinha razão. O açúcar tira o gosto do café. Carlos, agora respondendo a sua pergunta com essa metáfora, como é que você faz, por exemplo, para aprender um novo idioma, sendo que você trava? Pouco a pouco, pouco a pouco. Antes de você entrar numa aula de inglês, pega um curso online, onde você faz suas aulas. Então você aprende um pouquinho só em uma semana, tem que ser dedicado, tá? Tem que ser aí, olha. Então, aprenda um pouquinho uma semana, treine, 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 aquele pouquinho. Porque não tem como você não aprender um pouquinho de nada. Se eu falar para você, por exemplo, I am, significa eu sou e eu estou. I am, eu sou e eu estou. I am Rafael, eu sou Rafael. I am cold, eu estou com frio. Se eu te explico só isso e nada mais, é impossível que você em uma semana treinando não aprenda. E na próxima semana você aprende um pouquinho mais. E na outra, um pouquinho mais. O importante não é o tempo que você vai demorar para aprender ou não. O importante é que o seu cérebro, por notar que você está aprendendo aos pouquinhos, começa a desbloquear este medo que você tem do inglês. E aí o aprendizado é muito mais rápido, vira uma curva exponencial assim, tá bom? Então, o método do café, do pouco a pouco, ele é muito legal. Para você que quer aprender a correr, a ler jornal, a ler revista, a uma linguagem de programação no computador, a falar em público, aprender e dominar a hipnose, não importa o quê. Pouco a pouco, ele é incrível. Nosso cérebro ele funciona como um campo gramado. Se você passa na grama 2 vezes, sabe o que acontece com a grama? Nada. Mas se você passar de um lado para o outro 100 vezes, já começa a aparecer um caminho. E se você passar de um lado para o outro 1000 vezes, o caminho fica mais forte. Se você passar 10.000 vezes, fica um caminho incrivelmente sem grama. Só que se você para de passar, a grama cresce de novo. Assim é o nosso cérebro. Aos pouquinhos e aos pouquinhos, a gente vai reprogramando. A gente vai criando uma nova realidade. Só que se você para, a grama cresce de novo. Tchim, tchim. A Isadora pergunta: o que me coça a cabeça quando o assunto é hipnose são as reações atípicas quando a pessoa entra no estado de transe. Por exemplo, tem pessoas que ficam muito tensas, outras choram, outras amolecem, tanto que vão ao chão. Como saber reagir? O que devo fazer? Como acordar a pessoa ao prosseguir? Existem problemas? Muito legal, Isadora. Muito, muito, muito legal. Realmente, mexer com hipnose é mexer com o ser humano. Então você tem que tomar algumas precauções, tá? Fazer uma entrevistinha antes, perguntar se a pessoa tem algum tipo de alteração psicológica que ela saiba. Se a pessoa tem e é epilética, se ela tem alguns ataques epilépticos, a hipnose pode levá-la ao ataque epiléptico. Então, o que fazer quando acontece uma reação adversa? De uma forma bem rápida e sucinta, você tem que trazer a pessoa de volta à realidade. Tem que trazer ela de volta, de qualquer forma. Ela está no mundo dela, ela está viajando, traga de volta, tá? Às vezes, com um simples papo. Você vê que a pessoa começa a chorar, já aconteceu comigo, numa palestra normal, chamei as pessoas, hipnotizei, do nada, um rapaz começou a chorar, chorar, chorar. Eu cheguei do lado dele, eu falei, inspire fundo, essa sensação de tristeza, se você está triste, vai indo embora. Se é um choro de alegria, é muito legal e tudo bem para você. E vá se lembrando onde você está, numa sala, com seus amigos, vá respirando. Eu fiz um processo rapidinho com ele e ele saiu. Depois ele veio falar comigo. Falou, pô, quando eu estava naquele estado, eu me lembrei de quando eu era pequeno. Me lembrei com meu pai e com a minha mãe. Então ele teve uma regressão espontânea, pode acontecer, num momento muito legal da vida dele, e ele estava chorando de alegria.
tranquilo, foi embora. Então o que fazer? Trazer a pessoa de volta, tá? Às vezes no papo não vai. Você começa a falar, a pessoa não quer sair daquele estado, não quer sair. É legal você ajudá-la com o próprio corpo dela, tá? Então às vezes eu vou por trás, seguro aqui no ombro dela, dou um tranco para a gente quebrar aquele estado e acordada, 3, 2, 1, olhos abertos, muito bem, vai. Você muda seu tom de voz, você vai para um tom às vezes um pouco mais agressivo, para que ela realmente entenda que você quebrou aquele momento, tá? E aí respirou, bem, eu dou umas batidinhas aqui na cabeça, 3, 2, 1, muito bem, olhos abertos, respire fundo, e aí, tá bem? E você já muda também a forma de falar, dá um copo d'água, pronto, tá? Então, claro, cada caso é um caso, mas você tem que, de uma forma geral, trazê-la para a realidade, tirá-la daquele estado. Tá bom? Por isso também que você nunca vai hipnotizar pessoas de pé. Meus amigos queridos hipnólogos de rua, eu adoro todos vocês. Vocês são pessoas do bem, mas cuidado quando hipnotizarem alguém de pé. Tá? Tenha a sua técnica aprimorada. Se for uma pessoa obesa ou uma senhora, não faça isso. Porque essa pessoa, você pode não aguentar essa pessoa, ela pode cair, ela pode se machucar, tá? Se é uma pessoa mais magrinha, você usa a técnica que você deve ter aprendido, traga ela para você e cuidado, perceba se as pernas estão rígidas ou não. Eu nunca faço com pessoas de pé, eu já tenho isso como um paradigma, eu sempre peço para as pessoas sentarem e aí eu faço depois a hipnose nelas, tá bom? Então sempre, ó, cabeça, ética, responsabilidade antes de tudo. Hipnose não é brincadeira. O Lucas fala assim, por que é tão difícil hipnotizar pessoas da família e como hipnotizá-los? Eu já tentei várias vezes, nunca deu certo. Lucas, te falei lá atrás, né? Uma das primeiras perguntas foi a pergunta do... quem foi? Do Brandon, talvez? Do Felipe? Não sei, mas já falei, tá? É realmente família é mais difícil, às vezes, normal. A pessoa te conhece já, ela já sabe que você nunca fez isso na vida, ela não acredita muito em você, a crença dela em relação a você está lá embaixo. Paciência, o que fazer? Nada. Fala, não deu, faz umas pseudo-hipnose e tudo mais. Tá? Mas é normal. Não, eu respondi muito mal, né? Mas é isso. A pessoa que fala que quer e tudo mais, às vezes você não acredita que você pode hipnotizá-la por ser tua mãe, tua irmã, teu irmão. Entendeu? Então, faça os passos como eu expliquei, né? O pre-talking, usa um convincer, faz um outro convincer, faz um teste de susceptibilidade e vai testando o nível, vai vendo até onde chega. Tá bom? Antônio fala assim, eu faço coaching e uso hipnose no atendimento de coaching. Dentre outras metáforas, uso a hipnose ericksoniana, conversacional, metáforas, comandos embutidos, etc. Mas não a hipnose direta e de instruções. Não é exatamente clínica, mas é alinhado à clínica. Pode me dizer como vê o uso da hipnose por profissionais de consultoria? Antônio, eu vejo como uma ótima ferramenta, uma ótima ferramenta para qualquer tipo de profissional, inclusive de consultoria. Às vezes o seu cliente, né, o seu paciente tem algum tipo de trava, bloqueio. Às vezes ele chega no seu consultório ou na sua sala estressado, o dia dele foi complicado, ele brigou com o chefe, brigou com a esposa. Então você usa essas técnicas da hipnose para mudar um pouquinho a percepção dele. Você tira ele daquela realidade down e traz ele para uma realidade diferente, tá? Então, ó, nota 10, meu. Use, continue usando a hipnose ericksoniana, mas estude também a hipnose clássica. Você vai ver muitas coisas legais na hipnose clássica. Comandos rápidos, hipnose instantânea, tem muitas coisas interessantes, toque de Charcot, a forma de você direcionar, muito legal que você vai gostar, tá bom? Lucas Neves, outro Lucas, pergunta assim, qual o melhor estágio do transe para implantar sugestões, na sua opinião? Uau! Vejo muita divergência de opinião nesse sentido. Lucas,
importa muito o estágio do transe, tá? Eu achei isso meio bobeira, ficar falando, olha, ele está no estágio médio, agora está no light. Só vai saber isso de verdade se você tiver como medir, senão você não vai saber. Você pode colocar sugestões em qualquer estágio. Agora, por exemplo, ninguém está hipnotizado, todos vocês estão aí com a frequência beta, rapidinho no cérebro, mas de alguma forma vocês acreditam no que eu falo. Por meu background, pelos meus estudos, pelo que eu já fiz, vocês acreditam, isso é um tipo de influência também. Então, olha só, e a hipnose? Vocês não estão hipnotizados em estado profundo, mas de alguma forma estão sendo influenciados. Então não tem essa de melhor estágio, tá, Lucas? Todos os estágios você pode influenciar, alguns mais e outros menos. Dando uma hora já de papo, eu tenho mais 4 perguntas no gatilho. Eu ia deixar essas perguntas para o próximo, mas como a gente já está aqui na rapidez, eu vou fazer para vocês. Uma moça preferiu não dar o nome. Ela fala o seguinte: como eu hipnotizo meu próprio filho? Ele é muito debochado, ele é formado em engenharia, ele acha que só o que está no mundo dele está certo, ele é muito crítico. Como eu hipnotizo o meu filho? Bom, eu vou pressupor que quando você fala em hipnotizar seu filho, é influenciar seu filho, certo? Eu vou te contar uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Hipnose é influência, e toda influência está baseada numa coisinha chamada confiança, tá? Imaginem que seu filho, ele tem o nível crítico aqui em cima. Ele é super crítico. Como você faz para baixar esse nível crítico para influenciá-lo mais? Você faz isso, você abaixa o nível crítico, aumentando o nível de confiança, tá? Pensa assim, quando seu filho tinha 2 anos, ele confiava muito em você. Muito nos pais. A gente confia muito nos pais. Nós confiamos tanto. A confiança está lá em cima. Que o nível crítico em relação aos pais está lá embaixo. O que significa isso? Que tudo que o pai faz, tudo que o pai fala, o filho toma isso como verdade. Tudo que a mãe diz, o filho toma isso como verdade. Por isso que a gente, quando é pequenininho, a gente imita o pai, imita a mãe, às vezes imita a profissão do pai. Por isso que a gente, quando cresce, a gente tem o mesmo estilo de falar do pai, às vezes uns cacoetes, às vezes umas coisas que eram de nossos pais. Por quê? O nível crítico lá embaixo, confiança lá em cima. O que acontece com o passar do tempo é que, dentre outras coisas, às vezes a gente vai perdendo a confiança em nossos pais, porque eles não olham mais pra gente como olhavam antes. Não é mais olho no olho, a gente não sente verdade em tudo que eles falam, a gente começa a conhecer outras partes dos pais que não inspiram confiança na gente. E se isso vai acontecendo, começa a acontecer um descolamento. E aí, quando a confiança é menor, o nível crítico é maior, eles não influenciam mais a gente. Então, para você que fez essa pergunta, eu acho que é legal você retomar essa confiança que você tinha nele e ele tinha em você. Então, abrir mais, falar verdades, falar o que você sente, mostrar para ele, olha, a mãe não é mãe apenas, eu sou uma mulher também, que tenho problemas, que tenho angústias, que tenho travas, que tenho traumas, que tenho tristezas. Abra-se mais com seu filho. Quando você humaniza mais ainda o processo mãe e filho, você abaixa esse nível crítico dele, você aumenta a confiança e você passa a influenciar mais. E você vai ver que os dois vão passar a se auto-influenciar muito mais. Melhora a relação, melhora tudo. Tá bom? Vamos ver aqui se eu tenho mais perguntas. Onde estão as perguntinhas? Aqui. Bom. Aqui. O Levorato, Alan Levorato, fala assim: é mais fácil fazer auto-hipnose ou hipnotizar uma outra pessoa? Não tem mais fácil, Alan. Os dois são fáceis quando você sabe, os dois são difíceis quando você não sabe. O Erivelton Adriano pergunta assim: mitos da hipnose à parte, será verdade que nossa mente é o tempo todo vulnerável? É possível sermos arrebatados por uma hipnose a qualquer momento por uma pessoa muito habilidosa, mesmo sem o consentimento?
nosso sensor crítico em determinado momento, sem pressa e sutilmente pode ser burlado. A mente tem esse bug. Na verdade não é um bug, né? Não é um erro. Acabei de falar a resposta da moça, que claro, quando a gente acredita muito em alguém, nós estamos sendo influenciados e hipnotizados. Então quando você vai ao banco, Erivelton, e o seu gerente vem com aquele terno todo passadinho, com aquele relógio dele incrível, com o cabelo, com o gel, o cara barba feitinha, tá num banco, ele olha para você e fala o seguinte: eu tenho aqui para você as melhores aplicações. Eu não estou dizendo isso porque sou seu gerente, não. Estou dizendo isso porque eu sou seu amigo. Nós somos praticamente amigos, estamos juntos aqui há quase um mês. Você pode me considerar amigo. Ele está exercendo o poder dele, o terno, a roupa, o relógio, a marca do banco, o papo, a certeza nas palavras, para que você abaixe o seu nível crítico, para que você confie mais nele. E quando você faz isso, você está sendo hipnotizado por ele. Cachorro aqui em casa, é assim, gravações Hangout, é assim mesmo. E ficamos por aqui então. A minha esposa está chegando, eu vou dar atenção para ela. Estou com vocês há 1 hora aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. O cachorrinho, ó, já está doido para ela. E é isso. Meu site continua sendo www.ohipnologo.com.br e vocês estão comigo aí nas redes sociais. Entre na página Facebook do Hipnólogo, que eu inaugurei esses dias, facebook.com/ohipnólogo, YouTube também, Twitter também, me encontrem por lá, vai ser um prazer estar com vocês online e quem sabe, se Deus quiser, um dia presencial, no offline. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e lembrem-se, ética antes de tudo. Hipnose com ética, hipnose com respeito ao próximo é a hipnose correta. Um abração, até mais, tchau!